Pai, eu te agradeço pela tua presença. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor reina aqui, o Senhor continua sendo bom. O seu amor dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Por isso que nós estamos aqui, para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo e que não há ninguém como tu. Que venha, Senhor Deus, as suas bênçãos sejam derramadas sobre nós, até 1000 gerações, sobre cada família aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos e profetizamos sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, sobre, Senhor, os nossos parentes, sobre a nossa família, sobre os nossos vizinhos, sobre esta cidade, que a sua bênção se derrame aqui, em nome de Jesus. Nós declaramos conforme a tua palavra que diz que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas famílias, em nome de Jesus, Pai. Vem sobre cada um aqui, vem sobre cada filho, porque nós somos os teus filhos, nós somos a tua família, Senhor Deus. Vem e reina neste lugar, amém? Vamos profetizar aqui em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Te dê paz. Amém. Diga ao Senhor. Amém. Eu declaro sobre a nossa família, Senhor. Amém, amém. Amém. Declare assim: que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos e os seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos dos teus filhos. E de dia e de noite, tua entrada, tua saída.
sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Deus, neste dia que a bênção seja derramada sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, reinar em cada um, protegendo, livrando de todo mal, de todos os problemas, Senhor Deus, que este mundo tenta colocar nas vidas das famílias, Senhor Deus. Todo problema de droga, todo problema de imoralidade, em nome de Jesus nós declaramos que nossas famílias estão libertas, transformadas, em nome de Jesus, Senhor Deus, amém, amém. Ministrando aqui, o Senhor colocou no meu coração e falou que nós temos autoridade sobre a palavra, amém? Você já sabe disso. Não é o mundo que pega como um chavão ou como palavras positivas, mas a palavra do Senhor só é viva se nós declararmos e colocarmos em prática. Então é muito interessante porque nós como indivíduos e como família, nós temos autoridade para declarar a bênção sobre nós e sobre nossa família e sobre nossa casa, amém? Então que nós possamos sempre nos conscientizar disso, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? E eu quero então entrar na palavra de Deus com vocês, e para isso eu pediria que você fechasse os seus olhos, pedisse para que o Senhor falasse com você. Pastora Lu falou, não é a informação que te muda, não é o conhecimento que te transforma, é a prática do conhecimento que te muda, é a prática da palavra que vai te fazer viver toda a promessa da palavra. Então essa palavra precisa entrar em teu coração para que ela possa ser praticada por você. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento na Tua presença. E espiritualmente nos submetemos ao Seu domínio, ao Seu senhorio sobre nós. Por isso, Deus, eu sei que essas verdades são tão sobrenaturais. A Tua palavra escrita, ela é tão acima da nossa capacidade humana de compreendê-la. Por isso precisamos do Teu Espírito Santo, nos ensinando, nos instruindo, nos aconselhando. Precisamos do Seu Espírito intercedendo por nós. Precisamos do Teu Espírito dando-nos olhos para ver, dando-nos ouvidos para ouvir, dando força e coragem em um coração disposto a obedecê-la, Pai. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa hora. Queremos glorificar o Teu nome. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Como alguns de vocês já sabem, ou a maioria ou todos já sabem, nós estamos em uma série que Deus colocou no meu coração a respeito dos propósitos. A série Propósito Profético. Nessa série, o Senhor levou a falar para a igreja, para que a igreja se desperte para esse assunto. Tamanha importância, tamanha relevância do seu propósito em Deus para se levar uma vida cristã conforme o céu, a terra e todos esperam que nós venhamos a levar. E o texto base que nós estamos utilizando é Isaías 46:10, que diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Então Deus deixa claro que antes de começar qualquer coisa na sua vida, Ele já concluiu. Está feito, está realizado, o plano perfeito foi estabelecido e agora cabe a mim e a você caminharmos nesse propósito para alcançar o fim que Deus prometeu e planejou. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O Senhor dizendo, o meu propósito será cumprido, será estabelecido, será firmado, e eu vou fazer tudo que me dá prazer, alegria, tudo que me agrada em relação a você, a sua vida, a sua família, e isso vai ser bom para você também, amém ou não?
Quando alinhamos o nosso propósito, nós agradamos a Deus e somos agradados por Deus. E isso é um segredo maravilhoso que a Bíblia nos instrui. E algumas pessoas não sabem o que é propósito. E quando eu fiz a primeira ministração, há 2 domingos atrás, eu trouxe algumas visões de algumas pessoas sobre propósito. E eu vou pegar a visão do Arnaldo Neto, que é o livro que eu tenho, que diz: nosso propósito é utilizar os nossos talentos para contribuir com o mundo e as pessoas ao nosso redor. Então, Deus, estabelecendo um propósito para nossas vidas, coloca em nós dons e talentos, e a prática desses dons e talentos é que transforma o mundo, que transforma a nossa família, que transforma o ambiente, que transforma as pessoas que estão ao nosso redor, o que a Bíblia e o próprio Cristo vai chamar de próximo. O que transforma a vida do próximo é a sua capacidade, é o seu dom, é o seu talento. E você sabe que isso veio de Deus, isso foi derramado sobre sua vida de uma forma sobrenatural para algo maior do que você, para que você faça acontecer coisas na vida daqueles que estão ao seu redor. Isso é um propósito lindo, isso é viver além de sonhos, isso é viver além de desejos pessoais, é viver sonhando, pensando e se capacitando para ser cada dia mais poderoso no transformar pessoas que estão ao seu redor. Isso é propósito. E se você tem a alegria, a bênção de viver fazendo o que é o seu propósito e ainda receber financeiramente, viver esse propósito, então você vai encontrar em Deus e você vai encontrar na sua vida um lugar de extrema felicidade, de extrema satisfação. Porque embora você esteja enfrentando dificuldades e problemas, se você está fazendo o que você deveria fazer, você vai se sentir bem, vai se sentir satisfeito e satisfeito, vai se sentir feliz com isso. Amém? Então, a pastora Lu pregou domingo passado sobre o propósito é que mantém a chama acesa. Muitas pessoas sempre tristes, com dificuldades de levantar da cama na segunda-feira, pessoas com dificuldade de vir à igreja, pessoas com dificuldade de várias áreas, porque a Bíblia prefigura isso, que isso vai sendo como se a nossa chama fosse apagando, como se o fogo da vida fosse sendo gradativamente apagado, e isso vai tirando o nosso brilho no olhar. Você já ouviu alguém falar: nossa, essa pessoa tem brilho nos olhos? Brilho nos olhos significa que ela está fazendo aquilo com alegria, com fogo, com satisfação. Então, se esse brilho vai se apagando, o brilho da sua família, o brilho nos olhos quando você fala do seu marido, quando você fala da sua esposa, quando você fala da sua igreja, o brilho nos olhos quando você fala de Jesus, o brilho nos olhos quando você fala a respeito do seu trabalho, das suas conquistas, das suas promoções, quando esse brilho no olhar vai se acabando, significa que você está perdendo a noção e se distanciando do seu propósito. E a pastora Lu usou a referência das 10 virgens, que tinha o objetivo de manter a lâmpada acesa para estabelecer o próximo passo, que era se casar. E você já sabe da história. Manter a chama acesa, manter o brilho no olhar, manter o fogo queimando, está literalmente conectado a viver aquilo que Deus espera que estejamos vivendo, é viver do propósito de Deus na nossa vida. E hoje, o assunto que eu quero entrar, aprofundando mais nessa série Propósito Profético, é o propósito da minha, o propósito da prosperidade. Porque se nós não entendermos o propósito da prosperidade, a primeira coisa que pode acontecer é eu não querer ser próspero. A segunda coisa que pode acontecer de eu prosperar por acidente e não saber o que fazer e perder a prosperidade depois que eu prosperar por acidente. Então, Deus estabeleceu em sua palavra os segredos e as maravilhas do porquê você tem o direito. Você tem o direito bíblico de prosperar. Quem crê nisso, diga amém. De acordo com a Bíblia, você tem a legalidade, a lei protegendo você, a lei bíblica, a lei do céu, a lei espiritual, para que você prospere. Eu não ia entrar aqui, mas eu sinto que eu preciso esclarecer mais isso antes de entrar na palavra. Por que que eu e você temos essa lei? Um dos exemplos está aqui.
Porque o propósito de Cristo foi entregar-se para que você tivesse o que Ele não pôde ter. Ele viveu pouco, 33 anos, para que você vivesse muito. Ele deu tudo para que você tivesse tudo. Você lembra, eu lembro aqui dessa história bíblica, onde Cristo cura uma mulher no sábado. E ele é condenado por curar aquela mulher no sábado. E ele disse assim em defesa: não podemos fazer o bem a essa filha de Abraão. Por que nós não devemos fazer o bem a essa filha de Abraão, sendo o motivo o não fazer o bem simplesmente o sábado? Quando ele fala que aquela mulher enferma era filha de Abraão, o que Cristo quer colocar? Ela tinha o direito de ser curada. Por quê? Porque o próprio Deus tinha prometido para Abraão, que eu e você sabemos que não é o pai da lei, mas é o pai da fé. E ele disse que em ti serão prósperas todas as famílias da terra. Quem crê nisso, diga amém. E Jesus falou, até mesmo de uma pedra, eu posso ressuscitar, eu posso transformar em um filho de Abraão. Até mesmo de um coração endurecido, depois que é encharcado pela presença do Espírito Santo, ele pode se tornar um filho de Abraão. E eu creio, assim como você crê, que quando nascemos em Cristo, nos tornamos parte da promessa de Deus, da aliança que Ele fez com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, e por último, a aliança de sangue que Ele fez com Cristo e conosco. Amém? Amém ou não, meus irmãos? Eu preciso que você creia que existe uma lei bíblica garantindo a sua bênção e a sua prosperidade. Mas, expliquei para a Lu já faz algumas semanas, que propriedade é uma coisa, posse é outra. Você pode ter a propriedade, mas isso não significa que você está em posse daquilo. Por exemplo, se você mora de aluguel, você está possuindo uma casa ou um apartamento, mas você não é o proprietário daquilo. O proprietário não está desfrutando diretamente daquela casa. Quem está desfrutando da segurança, dos ambientes daquela casa, é quem está de posse daquele lugar. Então, ter a posse é uma coisa, ser proprietário é outra. Propriedade significa ter lei, ter o direito sobre um bem ou sobre alguma coisa. A posse significa ter a gerência, a administração daquilo. Então, muitos cristãos têm a propriedade legal, o direito de viver coisas sobrenaturais, têm o direito de viver cura, mas morrerão enfermos, têm o direito de serem ricos e prósperos, mas morrerão em miséria, mesmo frequentando igreja, têm o direito de viver feliz, mas viverão os dias da sua vida infelizes, insatisfeitos e chorando. Por quê? Porque embora você tenha a propriedade, a lei garantida para você, se você não tomar posse, você não desfruta e não usufrui. Você entende isso? Então o fato de tomar posse é quando eu aplico fé sobre aquilo que Deus já disse que eu teria. É quando eu aplico fé sobre aquilo que Deus já disse que era meu. Então você pode viver como escravo, tendo garantido que Cristo te libertou. Se você não toma posse da liberdade, você pode se aprisionar, tanto em redes sociais, televisão, prostituição, pornografia, mentira, ganância. Eu não sei qual é a prisão que pode estar te assolando nesse momento, mas se você não tomar posse da liberdade, você vai viver como escravo. Você tem a lei, a legalidade de ser livre, mas se não se apoderar dela, viverá como escravo. Você entende isso, meus irmãos? Entende isso? Então, com esse entendimento, podemos entrar nisso. Podemos entrar no propósito de Deus em dar a você a habilidade de prosperar e a habilidade de ser próspero.
Algumas pessoas talvez podem ter dúvida, mas pastor, o que é prosperidade? Depois de muitos anos estudando prosperidade, eu consegui definir dessa forma: prosperidade é possuir mais do que o suficiente. Não tem como exemplificar mais que isso. E lembrando que é possuir, você já entende que não é ter mais do que suficiente, é possuir, quer dizer, eu estou usufruindo daquilo que é mais do que suficiente para mim. É quando você é levado a viver uma vida com abundância. Isso não tem muito a ver com o ganhar muito, mas tem a ver com adequar-se ao que você tem, a ponto do que o que você tem é mais do que você precisa para sobreviver. Isso é ser uma pessoa próspera. Ela não precisa gastar tudo consigo do que ganha, mesmo que ganhe pouco. Ela não precisa viver dependência, viver de empréstimos, tomando dos outros, porque ela tem o que ela precisa e ela tem um pouco mais. E o que um pouco mais que ela tem, não significa que ela vai guardar no banco, mas ela entende que ela tem um propósito, e o pouco mais que Deus dá para ela é justamente uma condição de ela semear, dela modificar, dela transformar e impactar a pessoa que está ao seu lado, está ao seu redor e o mundo que Deus a colocou para viver. Amém? Você entende isso? Então tire a sua visão de que ser próspero é ser rico. Não, ser próspero é só ter mais do que você precisa. E às vezes isso quer dizer que você deve precisar de menos. Não vou ficar explicando muito aqui, mas às vezes você precisa ganhar mais também. Pode ser essas duas formas. Para a vida de prosperidade, o Senhor deixou claro que há uma conexão entre céu e terra. Deixando claro que há uma conexão do que as coisas que acontecem no céu liberam recursos na terra, e as coisas que acontecem na terra geram riquezas no céu. Nessa altura da sua vida cristã, você já deve ter entendido isso. Você já deve ter entendido que dinheiro não é dinheiro simplesmente para ser utilizado e de alguma forma fazer as coisas aqui na terra. Dinheiro é figura de ouro, ouro é glória, glória é revestimento de todas as coisas do tabernáculo. Quem lembra de como era revestido o tabernáculo de Moisés, quando Deus pediu que o lugar da presença e da manifestação dele fosse totalmente revestido de ouro. A caixa, tudo que tinha dentro lá, quando eu disse caixa, eu disse Arca da Aliança, mas era uma caixa que era de madeira revestida de ouro, mas tudo tinha que ser revestido de ouro. Por quê? Porque no lugar do encontro, no tabernáculo do encontro, onde Deus se manifestaria, Ele queria deixar claro que a presença dEle, que é a coisa mais rica e gloriosa do mundo, está revestido com a riqueza dessa terra. E assim também serve o inverso. E nós já vamos ver isso. E como Jesus Cristo quis ensinar isso, eu gostaria muito de ensinar para vocês isso, porque isso pode mudar a tua vida, assim como muda a minha continuamente. Lucas capítulo 16, versículo 9, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio. Jesus está falando, e eu vou contar o contexto disso, tá? Mas eu quero que você entenda essa parte que é maravilhosa. Usem a riqueza deste mundo ímpio. Jesus está falando para você, use a riqueza desse mundo ímpio. De qualquer forma, não, ele vai falar o motivo, para ganhar amigos. De forma, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Esse versículo me saltou aos olhos quando nós estávamos pregando sobre a série Comunhão e Koinonia, e eu recebi uma palavra de Deus sobre o sacrifício da comunhão. E Jesus Cristo fala que é para usarmos o dinheiro para fazer amigos. E como que ele fala isso? Ele está explicando sobre dinheiro, o poder do dinheiro, e quando eu falo dinheiro, é dinheiro mesmo, tá bom, pessoal? É dinheiro. Ele está falando sobre o poder do dinheiro e o poder das verdadeiras riquezas, que não é o dinheiro. E ele usa essa parábola de Lucas capítulo 16, e a parábola justamente é do administrador infiel. Olha que loucura! E como é essa parábola? Só para te lembrar, com certeza você já leu ou já ouviu falar dela. É que um senhor chama o mordomo, o administrador,
administrador dele para prestar contas, e ele diz ao seu administrador: olha, estou sabendo, estou dizendo por aí que você está me roubando. Preste conta de tudo que você tem, porque eu irei te dispensar, irei te demitir. O administrador, ao saber dessa informação, pensa consigo mesmo, duas coisas importantes. Primeiro, cavar eu não tenho força, e mendigar eu tenho vergonha. O administrador, ele é muito sábio, ele é muito inteligente, porque ele faz uma observação de conhecer o seu próprio potencial, os seus próprios dons, os seus próprios talentos. Ele chega à conclusão: se ele me demitir, eu não presto para cavar, para trabalhar com trabalhos forçados, eu não presto para isso, e eu tenho muita vergonha de ficar mendigando. Sofrerei, viverei eternamente infeliz. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão, ele tem uma ideia. Ele chama os devedores, os devedores do seu senhor para negociar. Ele faz o que nós fazemos hoje, muitas vezes, que é o feirão limpa-nome. Quem ouviu falar que essa semana estávamos em um feirão limpa-nome? O que ele faz? Ele pega os devedores e diz assim: quantos vidros de azeite... Vidros porque é uma coisa mais moderna, mas ele não fala vidro porque o azeite não ficava em vidro, mas só para você entender. Quantos vidros de azeite você deve para o meu senhor? Eu devo 100. Se você pagar hoje, promoção, anota aí, só 50. Que delícia, maravilha, toma aqui. Aí ele foi atrás de outros. Quantos barris de trigo você deve para o meu senhor? Eu devo 100 barris de trigo. Hoje é pegar ou largar. Se eu virar as costas, essa oferta acaba. Marca 80 e dá esses 80 agora. E ele fez isso. Limpou o nome da galera que estava devendo para o Senhor, e quando o Senhor dele chegou, viu todos aqueles recursos que talvez fossem de dívidas que nunca iriam ser pagas. E o Senhor elogia o administrador no final. E a Bíblia não fala que o promoveu, ou que devolveu o seu trabalho, mas Jesus Cristo termina com essa colocação dizendo: porque os filhos das trevas são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Ele conclui essa parábola assim, e começa a ensinar o que ele queria dizer com essa parábola, a partir do versículo 9. Eu contei até aqui, e aí depois que ele conta, dizendo que os filhos da treva são mais astutos que os filhos da luz, ele vem e fala: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Olha que loucura, que se você talvez pode não entender. Ele está falando, se você começar a ler esse texto de trás para frente, estes os recebam nas moradas eternas. Como assim? Se eu usar dinheiro para ganhar amigos, como eles vão me receber lá no céu por causa disso? Porque você pode entender mal o que é comprar amizade. Jesus não estava falando para você comprar amizade. Ele estava falando: use os seus recursos para impactar o próximo que está ao seu lado, fazendo com que eles vejam a glória de Deus, no modo que você é generoso, do modo que você é liberal, do modo que você abençoa. Isso os impactará de tal forma que eles serão salvos. E por ser salvo devido ao seu modo de administrar o dinheiro, te receberão no céu, quando você morrer. E quando acabar as riquezas, não está falando que o seu dinheiro vai acabar, porque deixar claro que o acabar das riquezas significa quando você fechar os seus olhos, quando você morrer. Quando você morrer, eles te receberão, porque você foi instrumento com seus bens para salvar vidas. Na Interativa nós sempre repetimos isso aqui: dinheiro é vidas. E eu não sei se foi a melhor forma de administrar a igreja, mas eu nunca deixei dinheiro guardado no banco da igreja, no banco, ou
em tempos de vacas gordas, não sei se for, estou falando, porque eu sempre pensei, dinheiro guardado é vida não sendo alcançada. Eu não vou falar as loucuras que nós já fizemos, só porque nós temos esse pensamento. Mas a Bíblia diz isso, não foi eu que inventei. Dinheiro faz amigos, amigos salvos. Porque o mundo de mesquinharia, o mundo de egoísmo que está lá fora, vê você administrando com sabedoria, riqueza e prosperidade, eles são transformados e impactados por isso. O versículo 10, continuando, Jesus dá outra lição sobre essa parábola, e ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então o Cristo já quebra a segunda barreira a respeito de prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com quantidade. Porque prosperidade é manifestação de fidelidade, e fidelidade não tem a ver com quantidade. Se você é fiel no pouco, à medida que você vai prosperando e crescendo, só vai aumentando o seu prazer na fidelidade. Porque o sacrifício da generosidade, ela é proporcional e por porcentagem. Então, se você ganhar 10 e tem que dar 1, é muito sacrificial, porque te sobrará 9. Agora, se você ganhar 1000 e tem que dar 100, é muito sacrificial, porque te sobrará 900. Isso tratando de fidelidade nos dízimos. Fidelidade, generosidade é sempre proporcional ao que você ganha. E toda ela precisa gerar o mesmo nível de sacrifício. Nunca esqueça disso. A salvação é gratuita, mas a maturidade no reino custa caro. A salvação é grátis, mas a fidelidade é sacrificial. A salvação é gratuita, mas a comunhão tem um preço. A salvação é gratuita, mas o dinheiro faz amigos, se você investir, ofertar, semear e ser generoso. Você entende isso ou não? Deu para entender? Então não diz que tudo é gratuito, e também não diga que tudo é sacrifício. Algumas pessoas querem fazer sacrifícios para serem salvos. Não. Você já está salvo, você já é salvo, não tem sacrifício que você faça que te salve. Por quê? O sacrifício único já foi feito, amém, meus irmãos? Amém? Mas todo o resto no reino de Deus dependerá desse sacrifício. O contrário, já que a salvação é gratuita, vou deixar Deus fazer tudo, e não farei nada, e vou viver de fé e de milagre. O pensamento onde tudo é gratuito, te leva para miséria, dificuldades e problemas. Por quê? Porque o Senhor deixou claro que eu sou Emanuel, eu sou Deus com você, eu não faço apesar de você. Eu posso te abençoar, eu posso te prosperar, mas cruzarei meus braços se você cruzar os seus. Essa é a lei da nova aliança. Na antiga aliança era Deus na terra, Deus na terra não, Deus no céu e nós na terra. Não sei se existe essa, eu sei que existe Deus no céu e nós na fita, mas não, era Deus no céu e nós na terra. Na nova aliança é Deus em nós, esperança da glória. Você entendeu? Então posso ouvir um amém sobre isso? Na nova aliança é, você cruza os seus braços, eu também cruzo. Você não intercede, eu não faço. Não recebeis porque não pedis. Se você não pede, você não recebe. E se você pede de qualquer maneira, também não recebe porque pede mal. Então além de você, para receber, além de você pedir, é responsabilidade minha e sua, ainda você precisa pedir certo. E o que seria pedir certo?
fazer pedidos que estão alinhados ao seu propósito. E o seu propósito é usar os seus dons e talentos para mudar a vida do outro. Porque Jesus Cristo disse: não recebeis porque não pedis, ou pedis mal para o próprio deleite. Se você pede e o único abençoado no seu pedido para Deus é você, Ele diz que você não recebe. Mas se você pede com a intenção de ser bênção, você recebe. Amém? Beleza. Então, não tem a ver com quantidade. Para de dar desculpa para não ser próspero, para não ser generoso, para não ser fiel. Por favor. A sua bênção está conectada, não à quantidade, mas a princípios maiores. Versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Oh, eu amo saber que Cristo chamou essa riqueza desse mundo ímpio de riqueza falsa. Porque uma vez que Ele falou que existem verdadeiras riquezas, Ele deixou subentendido que existe riquezas mentirosas. Sim ou não, gente? Ou só eu que estou fazendo essa exegese aí teológica sobre isso? Ou, se existem verdadeiras riquezas, e é essas que interessam a mim, sim ou não? Eu não quero riquezas falsas, eu quero riquezas verdadeiras. E é elas que eu quero conquistar. E é elas que trarão a bênção, a felicidade, a satisfação. E é elas que me darão tudo o que eu preciso. Ele deixa bem claro: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, que são as riquezas falsas, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, falando sobre fidelidade, sobre prosperidade, Cristo deixa claro que agora alguém, ou Ele próprio, usará o modo que você dá com as riquezas falsas para lhe dar riquezas verdadeiras. Então, a conexão perfeita entre o seu dinheiro e as suas verdadeiras riquezas. Se você administrar mal o seu dinheiro, talvez você não administrará riquezas verdadeiras. Se você não for fiel no seu dinheiro, talvez você nunca administrará verdadeiras riquezas. Poderia ser ao contrário. Se você tiver verdadeiras riquezas, você saberá o que fazer com as riquezas mentirosas, falsas desse mundo, que é o próprio dinheiro, a ilusão que o dinheiro te dá, o poder que o dinheiro te engana em dizer que você tem. Se você souber lidar com as riquezas verdadeiras, as riquezas falsas virão. É assim que Cristo disse? Ele colocou o condicional invertido. As riquezas falsas são mensuráveis. Em conversa com alguns diáconos, eu tentei explicar para eles como funciona isso. Riquezas verdadeiras: glória, poder, sabedoria, liberdade, amor, salvação. Riquezas falsas: dinheiro, casa, carro, emprego, trabalho, promoções. Riquezas falsas e riquezas verdadeiras. E quando nós conhecemos a Deus, nós temos as riquezas verdadeiras de um lado, sendo clareadas diariamente na nossa vida, e as riquezas falsas na outra mão. E nós vamos recebendo cada vez mais das duas. Só que as riquezas verdadeiras, a gente não consegue medir, e as pessoas não conseguem ver tão fácil. Então as riquezas falsas, que é o dinheiro e o que ele pode comprar e proporcionar, começa a chamar muita atenção, porque brilha como ouro. E eu começo a tirar o olhar
da riqueza verdadeira, da sabedoria, da glória, da graça de Jesus, do reino, da salvação e da fé, e eu começo a me apaixonar pelo brilho do ouro. E então daqui a pouco, eu começo a correr atrás somente das riquezas falsas, em detrimento da sabedoria, da inteligência, da fé, do amor da igreja. E quando eu percebi, essa mão caiu, ou essa mão jogou fora, para liberar espaço para segurar mais aqui. Sabe o que acontece quando você está segurando toda essa riqueza falsa? Sua vida está baseada na falsidade que ela proporciona. Então, se você corre atrás dessas riquezas falsas e coloca ela como propósito e objetivo da sua vida, você perde as riquezas verdadeiras e também perde o dinheiro. Então é muito perigoso, é muito difícil, é muito tentador esse assunto de prosperidade no reino de Deus, porque você pode ver, teu carro, tua casa, tua roupa, você pode tocar nessa riqueza, e a outra, você precisa crer. E no momento de crise, de dificuldade, no momento de problema, você pode ser tentado a achar que essa verdadeira é menos importante do que a falsa. Olha só o que ele diz, continuando, versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Propriedade e posse. Se o proprietário te dar algo para que você possua, para que você administre, e você destrói isso, trata mal, se você é um péssimo trabalhador na sua empresa, porque o dono da sua empresa te deu uma função, te deu um cargo, te deu um tipo de trabalho, e você, naquilo que é dos outros, é desonesto, é desrespeitoso, trabalha mal, faz de qualquer jeito, como? Jesus faz uma pergunta, vossas antas, é a forma culta de se dizer, vossas antas, como você acredita que para a sua empresa você será melhor do que você é para a empresa do outro? Você não entendeu que o que você faz acontecer para o outro te habilita para o que é seu? Eu estou trabalhando aqui de qualquer jeito, eu faço aqui de qualquer modo, mas quando eu tiver o que é meu, aí sim eu vou fazer de verdade. Mentira, vai ser uma bagunça, vai ser horrível, você vai falir rápido. Porque é muito mais fácil administrar o que é dos outros do que o que é seu. E se você tem dificuldade de administrar o que é tão mais fácil que é o que é dos outros, quem disse que estaremos prontos para administrar o que é nosso? Então permaneceremos em escassez, necessidade, justamente porque confiaram e tiraram, e nós provamos para muitos que não somos dignos de prosperar. Não é por não ter tido oportunidade, é porque pegamos a oportunidade e não soubemos lidar com ela. Ele continua, ele está falando de dinheiro e dessa conexão, amém? Jesus falando, nenhum servo pode servir a dois senhores, presta atenção, pois odiará a um e amarás a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é a versão NVI, mas a maioria das outras versões vai falar, você não pode servir a Deus e a Mamon, o Deus grego da riqueza, do dinheiro. E para você ter uma ideia, a Bíblia nunca menciona o diabo como um senhor. Senhor, o sentido da palavra senhor original é dono, ok?
Você não vai ver referências dizendo que o diabo é Senhor. E nenhuma outra parte da Bíblia você vai ouvir falar de outro Senhor. O único que Jesus colocou como Senhor, como dono, que foi o seu pior adversário, que não foi o demônio, nem o diabo e nenhum de seus anjos, ele chama o dinheiro de Senhor. Então você vai me ver lidar com o dinheiro de uma forma muito diferente da que muitas pessoas veem. Se você me conhece mais de perto, a minha esposa me conhece e ela entra em constante crise a respeito do dinheiro. Porque para eu lidar com o dinheiro, eu, Renato, eu preciso sempre me preocupar com outro Senhor. Eu não sei você, mas eu me preocupo se está brilhando muito diante dos meus olhos. Eu me preocupo se ele está dando muita tentação e muito sentimento de poder, que não é santo, que não é verdadeiro, que não é do céu. Então a guerra interna dentro de mim é sobre: Renato, se você quiser, eu te prospero em qualquer área da tua vida. Essa graça, esse favor está tão forte sobre minha vida, que eu entendo que eu só tenho isso, porque eu só tenho um Senhor, e é o Senhor correto. Então, na minha vida, por correr atrás do Senhor Jesus, as outras coisas foram sendo acrescentadas, mas constantemente eu sou tentado a olhar para o dinheiro pelo medo, porque tenho família, porque tenho esposa, porque eu tenho amigos, e eu sou tentado a deixa eu dar uma servidinha no dinheiro. Vocês sabem que eu abri uma empresa. Essa empresa tem o objetivo de contribuir para o meu propósito, que é gerar recursos para que eu possa ter uma escola de discipulado, que é o meu sonho. Meu sonho pessoal, assim, é ter uma escola de discipulado, transformar milhões de vidas pela palavra de Deus. Isso custa muito dinheiro, e eu descobri que o que eu ganho com recursos da igreja, meu salário, eu não poderia fazer. Então Deus me deu a ideia, Deus colocou no meu coração, eu precisava aprender sobre plataformas EAD e tal, e eu tive o insight de estudar e aprender, e Deus me deu graça. Deus me deu graça, me abençoou, me prosperou, e nos últimos 4 anos eu tenho obtido amigos, clientes e propostas indecentes sobre largar muitas coisas para focar nisso e ganhar muito dinheiro. Então o que eu estou falando é de experiências pessoais, e eu sei que se eu largar o reino, todas essas propostas sumirão, porque na verdade são tentações para desfocar-me do que fui chamado e vocacionado para fazer. Mas esse objetivo inicial, que era ganhar dinheiro para produzir, para ter condições de criar uma estrutura para realizar o meu sonho, foi tomando proporções e foi crescendo. E foi tomando um pouco mais de tempo, e foi tomando um pouco mais de tempo. E o favor do Senhor, e por muitas vezes, e por muitos dias, algumas pessoas me perguntaram: Renato, está na hora de mais clientes. Eu falei: não quero mais clientes. Eu não quero mais ninguém, eu já tenho o suficiente para o que eu queria. Não, mas nós não precisamos de mais nada. Agora eu só vou diminuir os meus clientes, nunca vou aumentar. Eu estou trabalhando 2 a 3 horas por dia nesse projeto pessoal, e mantendo as outras coisas. Mas por que eu estou blindando o meu coração? Porque as riquezas brilham diante dos nossos olhos. É muita tentação, meus irmãos. Mas nós temos a convicção, e eu tenho a convicção, que toda a minha prosperidade vem do Senhor. E quando eu nego alguns clientes, ou nego algumas ações, eu vivo experiências dessa que vivemos essa semana. Essa semana tivemos uma experiência sobrenatural relacionada ao dinheiro, só para mostrar para vocês como Deus faz. E eu não falo isso para chamar atenção, eu sempre tenho que dar essa ênfase. Eu falo isso para dizer: isso é possível, isso é real, e é isso que vivemos, se cremos, amém? Então o que aconteceu essa semana na nossa vida financeira?
Recentemente eu abri uma conta de um banco, porque eles estão dando, esses bancos digitais, estão dando conta para todo mundo, gratuitamente, não tem custo nenhum, sim ou não? Você já viu? É Banco Inter, é Nubank, é PagSeguro, é C6, tem um monte de banco aí que está falando, quem quer uma conta, porque não custa nada, é digital, não faz diferença nenhuma para eles. E eu abri uma conta, peguei uma conta do Banco Inter, criei essa conta, peguei o cartão e falei, Júlia, você já tem 14 anos, está na hora de aprender a administrar uma conta bancária, está na hora de você saber administrar seus recursos. E todos sabem aqui que eu frequentemente, mensalmente, deposito R$50 nessa conta para a Júlia. E eu falo para ela, é isso mesmo, Júlia, você tem que tirar o dízimo, tem que tirar a oferta, tem que comprar suas coisas, pagar lanche para o seu pai, sair com a sua família. E ai de não sobrar para a poupança, ai se. Então ela foi pegar, ela ia sair para o shopping, e ela pegou o aplicativo, porque fica no celular dela, o aplicativo do banco. Deixa eu ver quanto que eu tenho, porque ela ia sair com uma amiga para o shopping, as duas, adultas demais, sozinhas no shopping. E ela abre o aplicativo do Banco Inter. Papai, apareceu R$1.000 na minha conta. Eu já puxei na hora. Peguei o celular dela, primeira coisa que eu pensei, o que todo mundo pensaria, Júlia, não pode mexer nesse dinheiro porque é cheque especial. Papai vai te ensinar qualquer dia como funciona o cheque especial. Eles te dão e depois arranca muito. É simples assim a economia. Mas eu vi lá, não era cheque especial. Eu falei, Júlia, puxa o extrato desde quando a conta foi aberta para a gente saber quem depositou. Se foi algum depósito, como foi feito. Nós puxamos desde quando a conta foi aberta e não tem a entrada desses R$1.000. Eu falei, Júlia, a Bíblia fala que se vieres a mim de maneira nenhuma lançarei fora, tira agora esse dinheiro daí, porque vai que. Peguei, já meti no outro banco e falei, toma aqui, Júlia, sua parte, seus R$50. Já depositei o dízimo. Falei, agora Senhor, está consagrado, ninguém rouba mais. Aleluia. Mas isso foi uma manifestação do cuidado de Deus. Tenho certeza que ninguém perdeu o emprego. Tenho certeza que não fez falta para ninguém. Espero, tomara. Pai, que não faça falta para ninguém esse dinheiro. Mas que foi um sinal de Deus para mim. Renato, quando você diz não ao dinheiro que não tem nada a ver com você, eu faço surgir dinheiro na tua mão, na tua conta. Você tem noção do Deus que você serve, sim ou não? Algumas pessoas estão falando assim, não acredito nisso, Jesus não pode fazer dinheiro aparecer. Talvez dava muito trabalho para ele fazer nota de real. Puxa, vou fazer nota de real, aí eu tenho que abençoar o Renato. Como é que eu vou fazer? Vou jogar lá do céu e vai um monte de gente querer pegar as notas e o Renato não vai conseguir pegar. Vou inventar um sistema bancário. Esse sistema bancário vai ser digital. Quem eu quiser abençoar, são só números, o dinheiro vai surgir na conta dessa pessoa. E Deus está abençoando geral. E para ficar melhor ainda, os anjos criaram um Pix. Que agora, o dinheiro sai que você nem sente. Antigamente no cartão era o dinheiro do outro. O cartão era um empréstimo que a gente pagava e depois tinha que pagar. Agora o Pix não, nossa, já foi. Então, por que eu estou contando isso? Porque esse ano foi o ano em que nossa família e muitos dos irmãos daqui mais prosperaram financeiramente, meus irmãos. Foi o ano que pessoas foram promovidas. Eu não vou falar porque senão eu vou contar a benção, quero que depois as pessoas contem a benção. Mas foi um ano, talvez não todos, porque não era o tempo para todos. Mas esse ano, Deus foi violentamente, com aspas na palavra violento, generoso conosco. Generoso conosco. A ponto de, para fechar com chave de ouro o ano da pandemia, aparecer dinheiro na conta. Isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas a Luciene já teve 2 experiências dessas, com valores bem mais altos do que o meu. Se há essa unção na minha vida,
eu derramo sobre a vida de vocês. Que dinheiro surja na vida de vocês e na conta de vocês, amém ou não? Poxa, se Deus faz com o meu pastor, por que não faz para mim? Meu pastor é igual a mim, não tem nada mais que eu. Mas o que eu quero que a igreja entenda? Existem dois senhores, um falso e um verdadeiro. Se você correr atrás do verdadeiro, o falso lhe é acrescentado, que é o dinheiro. Se você correr atrás do falso, você perde o falso e o verdadeiro. Esse é o ensinamento mais poderoso que Cristo deixa escondido dentro de uma parábola. E para encerrar, já encerrei. Para encerrar o dízimo, não. E para encerrar, eu gostaria muito de que o Espírito de Deus levasse você a ter o próximo ano, o ano de 2021, como o ano da sua generosidade. Eu falei para minha família que eu estou, não é eu tenho que ficar repetindo isso porque é muito chato, mas eu tenho que falar. Não é para mim mesmo, mas eu quero servir de referência para minha família. E nós fizemos um exercício na hora do almoço e eu falei, o meu objetivo no ano 2021 ser a pessoa mais generosa que eu conheço. Eu quero ser, eu não sou ainda, estou em constante busca, mas uma área que eu quero melhorar e crescer na minha vida é a área da generosidade. Deus sabe que muitos anos, e você, alguns da igreja sabem, que por muitos anos nós já temos o hábito de dar além de dízimos, muito mais que o dízimo. O nosso propósito um dia é dar 51% do que ganhamos. Dar 1% a mais do que recebemos de todos os nossos recursos, para mostrar para Mamon que ele não tem lugar no nosso coração. Isso independe de valor. Mas aquilo que eu mais admiro, aquilo que eu mais respeito, aquilo que eu gostaria muito de crescer e viver no ano de 2021, tem a ver com a minha capacidade de dar, não com a minha capacidade de receber. E o objetivo e o propósito real da prosperidade de Deus na minha e na sua vida sempre terá a ver com impactar a vida do próximo, do outro.